Fala, turma! E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Meu nome é Lucas, sejam todos bem-vindos ao canal Investidor Teta Gang, o canal feito por investidor, para investidor, que é você! Hoje, galera, eu vou trazer um conteúdo aqui totalmente aleatório, foi um rolê aleatório que aconteceu. Pessoal conversando num grupo ali do Telegram, aí um colega virou e comentou que tinha umas posições em alguns bancos, aí o outro virou e falou assim, se ele tinha montado a posição através da fórmula mágica de Joel Greenblatt, que inclusive eu citei ele no nosso último vídeo, como procurar cocô de passarinho, mas não tem nada a ver com isso. E hoje eu vou trazer aqui a estratégia, eu vou falar um pouco dela e mostrar para vocês. E inclusive, eu lembrei que eu montei uma carteira com a fórmula mágica em agosto de 2021, e eu vou mostrar nesse vídeo aqui como que estaria essa carteira hoje. Eu já desfiz dela, um mês depois eu desmontei, mas aí eu tenho anotado aqui os parâmetros, eu vou mostrar para vocês, tá? E até fiquei com um pouco de preconceito da fórmula, e hoje olhando eu vi que tem uns aspectos bem interessantes. Roda a vinheta. Então, pessoal, vamos falar como que funciona a estratégia. Basicamente, você vai pegar dois indicadores, que é o que ele traz no livro. Ele traz o retorno sobre os ativos, que é o ROA, e ele traz o PL, preço sobre lucro. Somente isso. E a partir desses dois indicadores, a gente vai filtrar dentro de um rol de ações as que possuem o menor PL, né, que tem o menor preço sobre o lucro, e as que têm o maior retorno sobre os ativos dela. Só que no próprio livro, eu não sei por que o autor ele não fez isso, ele lá no final, na parte de estruturar a operação, ele cita que esses dois indicadores eles têm um problema, porque acaba passando alguns detalhes devido aos resultados da empresa que pode estar resultando num indicador falso. Ele não pode estar representando aquela condição da empresa devido aí aos resultados. Então ele comenta sobre outros dois indicadores que substituem esses, que teriam um ajuste mais fino, seria mais fidedigno à situação da empresa, que é o ROIC, o retorno sobre, ou ROC, né? No site aqui eu achei o ROC, mas tem lugares que fala ROIC, o retorno sobre o capital investido, e o EV/EBITDA, não, EV/EBIT, EV sobre EBIT, é o Enterprise, rapaz, meu inglês está maravilhoso, Enterprise Value dividido pelo lucro antes dos impostos, que é o conhecido EBIT, certo? Então nós vamos usar esses dois indicadores, eu não vou entrar muito na conceituação deles, mesmo porque não é o objetivo desse vídeo, e se vocês acessarem o site eu vou mostrar o caminho para vocês darem uma estudada, poder entender. Aqui no status, se vocês quiserem entender aí como que funcionam os indicadores que eu falei, pode colocar qualquer empresa. Coloca aí VEG, vai pegar a empresa. Como a gente excluiu financeira, não utiliza financeiras, tá? Pega empresas aí que não são financeiras nem utilidade pública. E eu até expliquei isso aqui no vídeo ontem. A gente vai chegar aqui, ó, tá aqui, ó, EV sobre EBIT. Aí você pode abrir ele. E o outro indicador era o ROIC, ou ROC. Então tá aqui, ó. Aí dá uma estudada aí para aprender o que é esse indicador. E a mesma coisa o Enterprise Value, ou EV, sobre o EBIT, que é o Earnings Before Interest and Taxes. Rapaz do céu, eu vou abrir uma escola de inglês. Escola de inglês Investidor Teta Gang, onde você deixa o inglês do Joel no chinelo. Como que a operação ela se estrutura? Ela é uma operação que ela visa longo prazo, então assim, a questão da disciplina é algo fundamental na estruturação, porque ela é muito simples, e eu acho que a galera não faz pela questão da disciplina, porque todo mundo é imediatista, quer o resultado rápido, e ela não é assim. Só para vocês terem noção, o prazo de análise dela, ele fala no livro para você ficar com essa estratégia montada, independente se tá dando bom ou se tá dando ruim, são de 3 a 5 anos. Então é um tempo assim bem considerável. E como que a gente vai estruturar ela? Ele fala lá que você deve ter uma carteira
entre 20 e 30 ativos, então a gente já percebe a questão da diversificação, e esse ponto é até ruim para a gente, porque a nossa bolsa ela não dá para comparar com a bolsa americana. Esse livro aqui é de um autor americano, e a bolsa lá tem outro volume de ativos muito superior ao nosso. O Ibovespa nosso tem 80 ações, o S&P 500, como o próprio nome fala, são 500. Tem um lá que são 4.000 ações, esqueci como é que é o nome dele, mas enfim. Ele fala que você tem que separar entre 20 e 30 ativos. Você vai fazer entradas a cada... Você pode fazer a cada 2 meses ou a cada 3 meses. Então você vai ter que estabelecer ali, por exemplo, se eu coloquei 5 ativos e se eu fizer entrada a cada 2 meses, eu vou fazer 6 entradas. Então 5 vezes 6 dá 30. Eu cheguei ao máximo ali. Não, eu quero fazer minha carteira com 6 ativos. Aí eu vou ter que fazer entrada a cada 3 meses. Sendo assim, eu vou ter 24 ativos. Eu quero fazer com 7. Eu vou fazer entrada a cada 3 meses, eu vou ter 28 ativos. Então, vocês façam essa distribuição. Essas entradas, elas vão ser entre 20% e 33% do capital, conforme a quantidade de ativo que você escolheu. Então, vai ter que fazer essa divisão aí para poder ver o quanto que você vai fazer cada entrada dessa. Vamos supor, se você já tem o capital cheio, eu tenho 100 mil reais e eu quero aplicar na carteira da Fórmula Mágica. Aí você vai dividir ele para fazer essas entradas fracionadas, vai pegar o que sobrar, aplica numa renda fixa para ficar rendendo e até aguardar o aporte. Mas eu não vou estruturar dessa forma, eu só estou citando porque é a regra do livro. Eu vou trazer como se nós fôssemos usar aportes mensais, o investidor pequeno, eu e você, né, para a gente poder ver. Ele exclui da estratégia BDR, ativos financeiros, bancos, seguradoras, coisas desse gênero, né, na parte financeira, e ele exclui também utilidade pública. Então, saneamento, elétrica, se tiver algum outro tipo de utilidade pública, a gente exclui. E é ruim isso porque você só vai diminuindo a quantidade de ativos. A nossa bolsa já é pequena e a gente começa a aplicar filtros, vai ficando cada vez menos ali as opções que a gente tem para escolher. Mas eu vou seguir exatamente como fala o livro. A única coisa que eu mudei, porque no livro ele usa como para exclusão, eu pego ativos que tem o ROA, que é o retorno sobre os ativos, somente acima de 25%. Então eu vou pegar meu lucro, vou comparar com os ativos que eu tenho ali, faço uma divisão, chego no número de 25%. Então ele fala que o ROA mínimo é 25%. E eu fiz até um teste aqui para ver, aplicando o ROA de 25%, olha a quantidade de ativos que sobrou pra gente. E eu nem montei a estratégia. Vou mostrar aqui bem rápido. Então, sem montar a estratégia, galera, sobrou só isso aqui, ó. Sobrou 7 ativos só. De uma boa, eu não sei quantos que eles vão... Depois a gente vai ver aqui, que eu vou montar junto com vocês, quantos ativos que aparecem antes da gente aplicar o filtro. E olha quantos sobraram, sobrou somente 7. Então, assim, fica inviável, infelizmente, para nossa bolsa, a gente usar esse ROA de 25%, tá? Aí vocês, se quiserem aplicar um filtro menor, quiser utilizar o ROA para fins de exclusão, eu quero somente ativos com ROA acima de 10%, acima de 15%, acima de 20%, aí fica a critério de vocês, porque tem que adaptar. Nesse caso aqui, tem que adaptar, senão todo mês a gente vai ficar batendo mais ou menos nas mesmas empresas e não vai conseguir a diversificação aí entre 20 e 30 ativos, tá? Uma métrica interessante em relação a esses retornos é que eles sejam pelo menos superior à taxa básica de juros. Porque se você está investindo numa empresa que ela não consegue ter um retorno superior à renda fixa, a taxa básica de juros, no nosso caso aqui, a Selic over, né, a taxa Selic, daí não compensa, você está arriscando ali, né? Se bem que assim, a gente está falando de retorno, mas aqui eu não estou entrando muito nos fundamentos da empresa. Como ela é uma operação de cunho mais especulativo, apesar da gente ficar um tempo longo posicionado nos ativos, mas assim, eu não sei, porque essa parte ele não fala no livro e eu faço essa leitura, né, do baixo volume de ações aí da nossa empresa, da nossa bolsa, que dificulta muito você usar o ROA.
certo? Então aqui para montagem eu não vou utilizar o ROA, eu não vou utilizar esse filtro aí de 25%. Um outro critério na hora de montar, ele fala que a gente vai comprar os ativos, vamos supor, eu peguei 5 ativos e eu vou fazer a entrada a cada 2 meses. Então, iniciei agora em novembro, que seja, né? Vai ser a forma que eu vou montar aqui. Então, comprei 5 ativos em novembro. Dezembro, janeiro. Janeiro eu vou comprar mais 5 ativos. Fevereiro, março, mais 5 ativos. Assim até a gente fechar. Quando a estratégia fechar um ano, lá em novembro, eu vou pegar aquele primeiro grupo de ativos que eu comprei, que foi no novembro de 2022. Lá em novembro de 2023, eu vou vender somente esses 5 ativos. Aí, eu vou estar girando, eu vou estar comprando e vou estar vendendo, vou estar comprando e vou estar vendendo. Quando chegar em janeiro, eu vendo os ativos seguintes. Quando chegar em março, eu vendo os ativos seguintes. E ao mesmo tempo eu vou estar comprando novos ativos, tá? Então essa é a sistemática dele e a gente vai fazer isso aí entre 3 e 5 anos. Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa. Uma outra coisa que ele fala, se você já tiver um grupo de ações que você confia, ações que você gosta, vamos supor aí que você tenha 50 ações, 40 ações, você pode pular essa seleção de ações e a partir somente para ranquear elas conforme o ROC e o EV sobre o EBIT, tá? É válido também, não precisa necessariamente passar por esse filtro inicial, mas isso é para quem já tem as ações. E um último detalhe que ele falou no livro, ele cita para a gente pegar as empresas com market cap, que é o valor de mercado das ações, seria você multiplicar a cotação da ação pelo número de ações. Aí a gente chega no market cap da empresa, certo? Então ele fala lá, ele dá as possibilidades, né? Um market cap de 50 milhões, um market cap de 200 milhões e um market cap de 1 bilhão. As nossas empresas, só para vocês terem noção, no Ibovespa, a empresa que tem o menor volume financeiro, eu olhei hoje, era a empresa Positivo, ela tinha um volume financeiro de 7 milhões, Petrobras dá uma média de 3 bi diariamente. Ela tinha um market cap de 1 bilhão, tá? Então, assim, praticamente ali, bastante empresa mesmo vai ter essa métrica superior a 50 milhões, aí também fica a critério de vocês. Ah, eu quero acima de 50 milhões, eu quero acima de 200, eu quero acima de 1 bi, não tem problema. Só que, mais uma vez, eu volto e friso em relação, se você arrochar muito o filtro, não vai sobrar muita ação, tá? E o segredo da estratégia, ela é a diversidade, essa diversificação, porque a gente está pegando empresas que ela tá com preço subavaliado, que é essa leitura que o EV sobre EBIT faz, e ela é uma empresa que tem um grande retorno, que seria no caso do ROC, tá certo? E vamos montar aqui a estratégia então, e depois eu vou mostrar para vocês aí o resultado da minha primeira fórmula mágica de Joel Greenblatt. Não necessariamente você precisa utilizar esse site. Se você tiver algum outro que permite fazer o filtro das ações, você pode usar, não tem problema. O Fundamentos eu sei que dá. No próprio livro ele cita um site chamado Guinvest, que eu não lembro de ter entrado, mas vamos usar esse aqui porque ele já te permite fazer um download da planilha. A gente vai clicar aqui na aba principal, a gente vai clicar em ações, busca avançada. Então aqui, se você quiser jogar algum outro critério, você pode estabelecer aqui, eu quero que tenha um PL de no máximo 10. Eu quero que tenha dividendos, aí eu vou botar um dividend yield aqui, um PVP. Só que eu não vou fazer isso porque não é o que a estratégia fala. Ela falava aqui do ROA, e eu já expliquei por quê. Também não vou utilizar. Então eu vou simplesmente pegar todas as ações aqui sem aplicar nenhum filtro. O filtro depois eu vou aplicar no Excel. Por que o status ele é bacana? A gente vem aqui, muda, coloca todos, ele já vai abrir aqui todos os ativos, e a gente já vem aqui e clica em download, e ele já vai fazer o download pra gente, tá? Somente vamos abrir a planilha e vamos começar a trabalhar nela aqui agora. Então vamos ver quantos ativos que ele apareceu pra gente da bolsa que estão listados. Olha só,
600 ativos somente é muito pouco, nossa bolsa é muito pequena. É praticamente um índice aí americano, o S&P 500. Mas enfim, primeira coisa aqui é as empresas que têm preço sobre lucro negativo, eu vou tirar, tá? Porque não faz sentido a gente pegar uma empresa que está com lucro negativo, né? Eu acho que não é algo assim sensato aí da gente trabalhar. Mas se você quiser, vamos deixar? Eu vou deixar. Vamos ver o que vai aparecer. Vamos seguir a estratégia, mas eu acho que é interessante excluir as empresas. Aí como que você faria? Você pegaria aqui, ó, selecionava tudo, classificar, aí coloca para classificar pelo PL, coloca do maior para o menor, e vai lá na parte inferior e vai excluir a galera toda lá que está negativa. Ó. Então a gente tem bastante gente, ó, que está com preço sobre lucro negativo. Mas eu vou deixar, vamos na forma original, vamos ver o que apresenta, o que sobra. Eu vou pegar aqui, eu vou excluir até aqui, ó, tudo, todas essas colunas. Vou deixar somente as duas colunas que cita no livro. Então vamos aqui até o ROIC e o EV sobre EBIT. No livro também ele cita a questão do valor de mercado, né, do market cap. Então vamos deixar ele também. Ok. Aqui, o que a gente vai fazer agora? A primeira coisa, vamos selecionar somente as empresas acima de 50 milhões. Mesma coisa, eu vou vir aqui no classificar, vou selecionar qual coluna que eu quero a valor de mercado e eu quero do maior para o menor. Então, aqui. A gente tem Vale aqui com 393 bilhões de reais, o valor de mercado dela. E vamos descer até as de 50 milhões. Ó. Então aqui ainda bilhões. Então tem até que bastante empresa. Ó. Deixa eu agilizar isso aqui. Então tá aqui. Daqui para baixo, eu vou excluir tudo. Então a gente já tirou 100 ações mais ou menos. Agora essa coluna do market cap já não preciso mais dela, ok? Então vamos excluir. E o que a gente vai fazer agora? Vamos organizar aqui através do EV EBIT. Classificar de novo pela coluna do EV EBIT e agora a gente está buscando a que tem a menor relação. Significa que o valor da empresa é bem menor do que o lucro que ela tem antes dos impostos. Então eu vou colocar aqui do menor para o maior. Ele já apareceu. Essas que têm o negativo, eu vou excluir, tá? Ele não cita isso no livro, mas aqui a gente não tem como. Você está com lucro negativo. Então, para que você vai pegar uma empresa dessa? Então, eu vou excluir aqui as que têm lucro negativo. Aí, ó, IRBR, Melius. Então, excluímos com lucro negativo. Ainda ficou uma aqui. Perfeito. Dessas que sobrar, aí o que a gente faz agora? A gente pega e vai colocar uma nota. Então, eu vou escrever aqui, ó. Nota EV barra EBIT. Eu vou colocar 1 para melhor empresa, 2 para segunda melhor, 3 para segunda melhor e assim por diante. Então ficou a menor nota para melhor empresa. Certo? Agora a gente vai fazer a mesma coisa para o ROIC. Só que o ROIC a gente quer agora o maior. Então vamos repetir aqui o nome. Aí eu vou ter que selecionar tudo de novo, classificar novamente agora pelo ROIC. Então eu quero do maior para o menor. Agora ele classificou pelo ROIC. Da mesma forma, 1 para melhor empresa, 2 para seguinte, 3 e assim por diante. Agora a gente vai fazer a soma das duas notas. Então ficou igual a esse mais esse. E agora, para finalizar, a gente vai organizar tudo com a nota menor, porque eu estou colocando a menor nota para melhor empresa. Vou classificar personalizado de novo pela coluna da soma da menor para maior.
chegamos nessas empresas aqui. Esse é o resultado. Estão ordenadas devido com critério aí da soma das melhores notas. Eu vou escolher aqui para montar a carteira 7 empresas. Só que a gente tem um problema. Aqui ainda as empresas elas não estão, não foi excluído a questão da BDR, não foi excluído a questão da utilidade pública e nem do financeiro. Aí a gente vai ter que conferir uma a uma. Como eu vou pegar as 7 primeiras, algumas aqui eu já sei de cabeça. Por exemplo, Bradespar, se eu não me engano, BRAP4, não é nenhuma das duas, ela vai ficar. Então a gente pode até marcar aqui como verde. Cine3, eu não sei que empresa é essa. Eu vou chegar aqui e vou conferir. Cine3. Eu vou rolar a página aqui para baixo, ó, e ele já vai me dar a classificação dela. Financeiro, então tá fora Cine3. RSU4. Então, pessoal, para eu poder adiantar o vídeo aqui, senão vai ficar demorando, vocês já entenderam o que tem que fazer. Eu vou fazer essa exclusão aqui e a gente volta já com a resposta da carteira. E, pessoal, a gente chegou num ponto interessante. Eu deixei até a mais do que 7 porque a gente parou aqui com as empresas ordinárias e preferenciais. Qual que você vai escolher? Como a gente só está interessado na questão da valorização do ativo e a ordinária ela acompanha a preferencial na cotação, eu optei por montar com a mais barata. Então vou ter que verificar qual que é a mais barata das duas, porque assim eu vou conseguir comprar mais ações. Mas aí também fica a critério de vocês, como que vocês vão escolher montar caso decidam montar essa carteira da Fórmula Mágica. Vamos separar aqui de novo então. No caso aqui da RSU, a gente só tem a preferencial. Deixa eu até dar uma olhada nela aqui. Ó, uma liquidez de 126 mil. Eu acho muito baixa essa liquidez, tá? Não acho interessante. É uma coisa que a gente poderia ter feito o filtro, colocado ali uma liquidez de pelo menos 5 milhões de reais. Por que eu tô falando esse valor de 5 milhões? Tomando referência como a empresa menos líquida do Ibovespa. Apesar de que essas ações elas não compõem o Ibovespa. Tem muitas ações aqui que não compõem o índice, tá? Mas eu tô pegando a referência dele. Uma liquidez dessa aqui é bem complicada assim de você negociar essas ações. Pode dar algum problema. Então, opte por pelo menos aí uns 5 milhões de liquidez, tá? Então tá aqui, pessoal. Eu acabei que, como eu cortei embaixo para depois selecionar, faltou empresa, né? Por causa do baixo número de empresas aí, eu selecionei só 5, mas no final eu vou fazer com 7. Foram essas 5 empresas aqui: Bradespar, Gerdau, Taurus Armas, Petrobras e Unipar. Então aqui eu fiz um resumo de tudo que eu falei. Se você quiser dar um print, se você quiser anotar os critérios aí que eu utilizei. Liquidez acima de 5 milhões. Então aqui tem empresa que ela tem, por exemplo, a Unipar 3 é mais barata do que a 6, só que não tem liquidez. Então eu deixei a 6, tá? Excluir empresas de PL negativo, excluir empresas de utilidade pública. Eu vou selecionar entre 5 e 7 empresas, market cap de 50 milhões, excluir empresas do setor financeiro, vou fazer as entradas a cada 2 ou 3 meses, entre 20 e 30 ativos. Essa parte aqui, ó, eu deixei, caso alguém tenha um capital grande e se resolver montar a estratégia, então as entradas elas têm que ser nesses valores aí. Com 1 ano, você vai consumir o capital, né? E a partir dele, com o que você vender, vai ser o que você vai utilizar para comprar novamente. Vende após 1 ano e o período de avaliação de 3 a 5 anos. Então, essa aqui é a nossa fórmula mágica de Joel Greenblatt, na sua essência, sem mudar praticamente nada. Um detalhe ou outro por causa aqui do nosso mercado. Ia passar batido, pessoal. Eu esqueci de mostrar a operação quando eu montei, né? Aí acabou que na edição aqui eu vi que eu esqueci. Essa aqui foi a carteira. Eu montei com 1, 2, 3, 4, 5, 6 ações. Tá aparecendo aqui essa PL3. Na verdade foram 5, né? É porque aqui ele fracionou a ordem, mudou o preço. Problemas aí de liquidez. Eu nem conhecia essa ação, mas o sistema ele acusou, eu comprei. Então foi no dia 24/8. Aqui foram os preços.
E aqui, um ano depois, se eu tivesse vendido. Então, eu tomei um ferro violento nessa operação aqui, ó. 39% de prejuízo, meu povo. Só que assim, né, tem uns detalhes. Era para eu ter seguido com a operação e eu só fiz ela um mês. E quando eu desmontei, eu não tive esse prejuízo aqui. Esse prejuízo aqui é um prejuízo teórico se eu tivesse desmontado em agosto desse ano. Quando eu montei a operação, eu não lembro por que eu desanimei com coisa de 2 semanas, eu fui e desmontei. Aí umas ações aqui eu tava no lucro, outras eu tava no prejuízo, no final meio que saí no 0 a 0. E aqui eu coloquei mais uma coluna só para mostrar se eu tivesse desmontado hoje, né? Então prejuízo um pouquinho maior ainda, tá? Tem uma situação, como a gente está pensando numa carteira diversificada, tem um efeito que se chama efeito de cauda. São alguns eventos raros, eu cito até o Bitcoin, né? Foi um ativo aí que começou custando centavos e chegou a 60 mil dólares. Se você lá atrás tivesse montado uma carteira de criptomoedas com 50 criptomoedas, o Bitcoin ele seria esse efeito de cauda. Somente o resultado dele, ele iria compensar todas as outras perdas que você teve. Essa que é a ideia do efeito de cauda, né? Então aqui, a gente montando uma carteira, fazendo as entradas conforme o planejamento, tendo aí de 20 a 30 ativos, pode ocorrer com algum desses ativos um efeito de cauda desse e as próprias entradas, uma entrada pode compensar a outra. Então, essa aqui que foi a primeira eu tive um prejuízo, né, do mês seguinte pode ser que ela esteja no lucro. E isso aí a gente vai descobrir com a carteira teórica, tá? Mas essa aqui que foi a montagem que eu fiz na época. Aí, o que eu vou fazer agora? Como eu tenho um pouco de dúvida a respeito dessa estratégia, eu não faço ideia do que vai acontecer, porque esse livro ele foi lançado em 2005 e ela é uma estratégia voltada para o mercado americano, que tem um grande número de empresas, a gente vai ter uma rotatividade. Talvez na próxima entrada eu tenha as mesmas empresas, então eu não vou ter a diversificação da carteira, que é dos preceitos ali, é uma das condições de montagem, aí começa a não fazer tanto sentido. Então eu não vou aplicar recurso nenhum, né? Só que da mesma forma que o projeto Zulu, eu vou estruturar essa operação como se eu estivesse aportando dinheiro e vou fazer o acompanhamento e vou estar postando aqui para vocês. Vai ser uma carteira teórica, mas montada com a disciplina da mesma forma que o projeto Zulu. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar a planilha disponível para vocês poderem ir acompanhando quais empresas foram escolhidas, as datas, vai estar tudo mostrando ali. E eu vou fazer a cada 3 meses, né, com 7 ativos. A cada 3 meses eu vou gravar um vídeo para mostrar como que tá, para onde que a gente está caminhando e pretendo fazer isso aí por pelo menos 3 anos. Assim, é um vídeo que vai demorar para a gente ter um resultado, mas como eu não pago nada para deixar o vídeo aqui no YouTube, eu vou fazer. E é interessante para o pessoal ir acompanhando, para conhecer. Esse vídeo, de forma alguma, é uma indicação para você montar a estratégia e aplicar o seu dinheiro. Isso aí é uma avaliação individual. Então, se vocês gostaram, concito a ler o livro. Aqui ele vai explicar, vai colocar na sua cabeça por que a estratégia é boa, por que a estratégia faz sentido. O título aqui, Fórmula Mágica, né? Não é uma fórmula mágica, mas é uma jogada de marketing aqui para poder vender. É um livro bem fino, bem bacana de ler, tranquilo, leitura rápida, vale a pena. Tá certo, pessoal? Então a gente ficou aqui com a nossa fórmula mágica de Joel Greenblatt e essa série de vídeos, vou criar uma playlist exclusiva para ela. Vai ser o projeto Joel Greenblatt. Chega de nome Alfa, Bravo, Teta, qualquer coisa, né? Agora vamos colocar um nome aqui mais comum em homenagem aí ao nosso querido Joel Greenblatt. Beleza, então? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!